É isso aí, meus amigos, programa O Canto da Paz, eu, Cláudio José e Evenise Beluso com vocês. Sejam todos muito bem-vindos no programa O Canto da Paz, que acontece agora às 20 horas na Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo, Brasil. Muito bem, meus amigos, sintam-se abraçados pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, junto com todos os santos anjos e arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda. Agora, e nesse exato momento também, que nós possamos pedir, que já entramos na quaresma de São Miguel Arcanjo. Para você que ainda não fez, deixa eu dar uma dica, abrir um parênteses aqui. Começa hoje, não tem problema nenhum que esteja um pouco atrasado. Depois, quando passar o dia, você continua. 2, 3 dias que faltaram, não tem problema nenhum. O melhor é a intenção que está no seu coração. Então, mais do que nunca, além de pedirmos pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, não só pelo programa O Canto da Paz, mas pelas nossas famílias, por nossos amigos, por nossos familiares, por todos aqueles que nós amamos, nós convivemos, mas principalmente por aqueles que nos atacam, que nos odeiam, aqueles que procuram atrapalhar as nossas vidas também. Então peçamos a intercessão poderosa de São Miguel Arcanjo por todos nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco nesse momento também, para que possamos desfrutar de todas as coisas que vêm de Deus em nossas vidas. E sob esta poderosa intercessão de São Miguel Arcanjo, e pela ação do Espírito Santo em todos nós, a Evenise, a Marina, minha filha, e ao Theo, meu netinho, que Deus abençoe todos vocês, que recebam essa ação do Espírito Santo a todos nós para nos iluminarmos, para que o nosso caminho seja pleno, claro, voltado às coisas de Deus, não pode ser de outra forma, que estejamos sempre protegidos e que nos auxilie realmente de como pedir, de como rezar, receber as graças de Deus para sermos curados, restaurados em Cristo nosso Senhor, pois é através dele que a reconciliação em Deus acontece. Ele é a aliança, a última aliança, a derradeira, e não há outro caminho senão por Cristo nosso Senhor para nos reconciliarmos com Deus. Ele que se fez o Cordeiro imolado na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo neste momento que venha em nosso auxílio. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Deixa eu colocar uma coisinha aqui. Muito bem, dá um segundinho aí. Aproveita, meu irmão, já pega a palavra de Deus e já sintoniza lá. Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. Programa O Canto da Paz. De uma história de amor, comentavam com grande dor tudo que se passou, e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor, o som de sua voz. Obrigada. Abraçava Boa noite. Deus abençoe. E dizia: Não tem como errar, né, gente? Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina. Acerta bem no coração da gente. Oh! Partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Bom, muito bem. Depois de ter recebido uma bênção direcionada a mim, pelo meu neto, é lógico. Dessa vez vou abusar, tá bom? Vou esnobar. Então que eu possa fazer a oração junto com ele agora por todos nós. A oração do anjo da guarda. Vou fazer bem devagarzinho, porque eu tenho certeza que a Ivenise e a Marina vão acompanhar para ensiná-lo, para iniciar nas orações de hoje. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Sem esperança, partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Muito bem, meus amigos, vamos trabalhar? Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. Vocês sabem que nesse começo do tempo comum, realmente uma coisa que é para converter, gente, não tem outro jeito de dizer isso. É paulada atrás de paulada para despertar a virtude de fé em todos nós. A virtude da fé não é aquela coisa romantizada que muitas pessoas por aí nas rádios, nos programas costumam colocar. A virtude da fé é uma luta interior muito grande, porque quando Cristo nos fala, abandona-te a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me, não é uma coisa fácil de se realizar. Se nós quisermos ter uma ideia do que realmente acontece
Quando Cristo fala assim: ide pregai o evangelho a todos, entrai naquelas casas e saudai-as. Ou no caso, vamos pôr no singular: entrai na casa e saudai-a com a vossa paz. Saudai as pessoas que estão lá com a vossa paz. Se for uma casa que realmente está voltada à ação de Deus, essa paz permanecerá entre todos, mas se não, ela será voltada a ti. E você saia dessa casa, bata a poeira dos seus pés. Ou então nós podemos citar também aquela parte do jovem que perguntou: mestre, o que eu devo fazer para conseguir entrar no reino de Deus? E Deus colocou todos os pensamentos, não, os mandamentos. E ele diz: eu já observo tudo isso. E aí Cristo disse o quê? Só falta uma coisa. Pegue tudo que tens, vende todas as tuas riquezas, venda-as e entregue aos pobres. Gente, muita gente interpreta que são riquezas financeiras, por ele ser um jovem muito rico, lá está escrito. Só que esse jovem, ele não tem nome para começo de ideia. Ele pode ser eu, pode ser qualquer um de nós que estamos aqui ouvindo o programa. Pode ser qualquer um de nós. E muitas vezes a nossa riqueza não é uma riqueza de valores. É a nossa riqueza que nós já comentamos aqui no programa, uma riqueza que vem de família. Superstições que a gente procura manter, vício em jogos, vícios de diversas formas que nos levam ao pecado e nos levam a se afastar ou a nos afastarmos de Deus. Então uma coisa que nós temos que ficar muito atento. E Cristo, sabendo dessas coisas, mas como eu disse, bata a poeira dos vossos pés. Cristo o amou por ele conhecer tão bem as coisas de Deus. Mas ele não foi atrás. Aquele jovem se levantou e foi triste embora. E ele não foi atrás, assim como aqueles discípulos, quando ele falou: vocês deverão comer da minha carne e beber do meu sangue. Todos eles foram embora. Mas Cristo não foi atrás deles, dizendo: ó, gente, vamos dar uma prumadinha na coisa, vamos dar uma melhorada aqui na conversa, eu preciso de vocês e tudo mais. Não. Pelo contrário, ele ainda deu uma endurecida para o lado dos apóstolos e disse: e vocês não vão também? Então, gente, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos na 20ª semana do tempo comum. E eu tenho a certeza de que nós ainda não sabemos que lugar que Deus ocupa em nossas vidas. Ontem eu ouvi o Padre Diogo lá em Itajubá. Ele é o Padre Diogo aqui de Caieiras e estava lá em Itajubá celebrando a missa. E ele mesmo disse: quantas e quantas pessoas conhecem, rezam e oram e clamam a Deus, fazem novenas, fazem trezenas, fazem quaresmas e tudo mais, mas o joelho está intacto. A parte da virtude da fé ainda está intacta. Não dobrou o joelho suficientemente para poder alcançar as graças de Deus. É um Deus meio no romantismo, um Deus meio supersticioso, um Deus tão banalizado, porque assim, quando nós recebemos a força da palavra de Deus, o sopro da vida em nós recebemos tudo que é de bom de Deus, inclusive a força da palavra. Deus, através da força da palavra, ele criou o céu, a terra, criou tudo, inclusive o homem. Ele fez do barro e soprou dentro dele. E assim aconteceu conosco. Então o mundo procura banalizar de todas as formas o poder da palavra de Deus, fazendo-nos usar a palavra Deus para todos os sentidos, inclusive para pecados.
Então vai se perdendo a força e vai fazendo uma outra coisa também, já na consequência, vai, além de enfraquecer, é lógico, o poder que Deus tem na palavra, e nós banalizando essa palavra, vai nos trazendo muitas coisas que parece um Deus que a todo momento deve nos acudir. Então nós não clamamos uma força, uma virtude da fé a Ele. Por essa banalização, por esse romantismo que nós seguimos por aí e que o mundo reforça muito bem isso, nós buscamos um Deus curandeiro em nossas vidas. Então, se acaso Ele não nos dá o que nós pedimos, nós buscamos outros deuses. Porque, de uma certa forma, somatizando as coisas, outros deuses têm o mesmo nome, deuses. Então, para muitos, se perdem nesse caminhar, porque parece que todos os deuses são iguais. Mas um só é o único Deus. É aquele que nos enviou Jesus Cristo como a última aliança para nos salvar, para nos redimir. Então nós temos que prestar atenção nisso. Se nós quisermos ter um parâmetro de fé, nós temos que começar a analisar que Deus existe em mim, que Deus está em mim, que Deus que me guia, que Deus que me leva, que Deus que me conduz, que Deus que me ilumina. É um Deus de romantismo que passa a mão na minha cabeça, que a todo instante não se pode ouvir uma palavra um pouco mais forte que se ofende. Uma palavra do tipo: levanta-te e anda, larga a mão de ser frouxo, dobre os seus joelhos e reze. Ou então, se a pessoa fala: mas eu rezo todos os dias, eu faço... Então está rezando pouco, sabe? São coisas que as pessoas se ofendem. E quando o sacerdote então fala alguma coisa, o que não acontece na vida dessa pessoa? Dá para entender aonde eu quero chegar? Se não der para entender, não tem problema nenhum. Daqui a pouquinho você vai entender com o evangelho que eu vou apresentar para todos nós. Inclusive, posso até citar já o evangelho de domingo, que é curtinho, mas é uma espada afiada para cortar as cabeças mesmo, para separar o joio do trigo, para fortalecer as nossas vidas daqueles que ficaram como os 12 apóstolos, quando Cristo perguntou: e vocês? Vocês não vão embora? E o que eles falaram? Só tu tens palavra de vida eterna, Senhor. Para onde nós iremos? E aí eles começaram a aceitar tudo que vinha de Deus, na fé, na esperança, na caridade, no louvor, nas orações, na confiança em Deus e também sendo totalmente fiel aos ensinamentos. Isso ainda sem falar, para completar, antes que eu leia o evangelho de domingo passado, que foi em Lucas 12, 49 a 53, para não falar aquela parte em que Cristo nos diz assim: eu não vim abolir os mandamentos, as leis, muito pelo contrário, eu vim complementar as leis. Eu vim dar pleno cumprimento para as leis. Então vamos imaginar o que é o pleno cumprimento para as leis. Vou citar uma delas: não matarás. Então muitas pessoas falam: não, mas eu nunca matei ninguém, então dessa lei eu estou salvo. Eu nunca tirei ninguém, nunca tirei a vida de ninguém. Eu nunca causei nenhuma morte a alguém. E aí o que acontece? O cumprimento da lei é algo muito maior que isso. A partir do momento que a gente se desfaz do nosso amigo, do nosso irmão, a partir do momento que a gente ofende a outros, a partir do momento que a gente inveja as pessoas, nós deixamos de praticar a caridade por alguém e tudo mais, é matar uma pessoa.
também. Pois baseado nisso que eu estou falando, eu posso até sugerir uma outra coisa. Quando Cristo diz não cobiçar a mulher do próximo, mas não precisa ser algo falado. Simplesmente a partir do momento que passou em seu coração, você já está em pecado mortal. Dá para entender esse cumprimento das leis? Nós temos que cuidar muito daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa e de como nós refletimos as coisas hoje em dia. Não por conta desse monte de lei que estão fazendo aí para empoderar o ser humano. Não, não é isso não. É para vigiar aquilo que está em nosso coração. Para nós tomarmos cuidado do que está em nosso coração. Para que a gente não peque. Não peque mais do que a gente já faz, né? E além de tudo, temos a ajuda dos sacramentos da nossa igreja para continuar a nossa caminhada. Mas vamos lá. Que tipo de Deus está em nossa vida, ocupa em nossa vida? Ele é prioridade para todos nós? Ou é aquele Deus do amor que todo mundo prega por aí? Que Deus é um Deus de misericórdia. E então, ele sendo misericordioso, a gente não precisa fazer mais nada em nossas vidas. É só curtir a vida. Deus já é misericórdia por todos nós. Ele aceita a gente do jeito que nós somos. Que tipo de Deus e que lugar esse Deus ocupa em nossas vidas? Programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo. Vamos lá, Lucas 12, de 49 a 53. Olha o Deus de amor, hein? Presta atenção nesse Deus de amor que muita gente prega por aí. Essas seitas que existem por aí. Essas seitas de conformismo. Essas seitas que estendem uma rede para você deitar, impõe as mãos sobre você e faz você ter uma paz espiritual, algo transcendental. Algo que nada te afeta até você sair do portão daquela seita. Porque aí depois vem as pauladas da vida e a gente não sabe por que não deu certo. Porque a gente amarrou os pés no encardido, junto com ele nós abrimos brechas, frequentando esses lugares que nos traz uma paz falsa, uma superficialidade e usa os nossos pensamentos, como eu disse agora há pouco. Precisamos vigiar aquilo que está em nosso coração, porque a partir do momento que a gente entra nesses lugares e doamos o nosso coração, as nossas intenções a essas pessoas que praticam esse mal, nós abrimos brechas enormes em nossas vidas e a gente não tem ideia. Quer dizer, tem sim, porque eu já falei muito aqui. Nós temos ideia sim, é que a gente é sem vergonha mesmo. A gente não quer aceitar a verdade nem a realidade. Entram coisas do mal em nossas vidas só vai sair, se sair, com muito clamor, muito jejum, oração, muita penitência. E aí a gente fica a toda hora colocando panos quentes, tomando remédios, como se fala aquele nome lá? Isso, Cláudia, esqueceu, né? Placebos. E o remédio que realmente deveria acontecer em nossas vidas, que é Cristo nosso Senhor, através do seu sangue redentor, através do seu corpo eucarístico transubstanciado a nós, a gente fica tomando placebos, fica se drogando, fica alimentando o mal, porque nós ficamos em cima do muro. A gente não desiste, a gente continua firme, porque a gente tem vergonha de falar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. É Ele que nos cura, que nos dá o direcionamento, é Ele que nos liberta. Ele é tudo em nossas vidas, então a gente tem vergonha. Por quê? Porque também o inimigo vai se usar do nosso passado através daqueles que estão dentro da nossa casa, da nossa família, onde nós nunca levamos a palavra de Deus, aquelas pessoas que ficam olhando para o céu para ver se vê Jesus e fala: eu sei o que você fez no verão passado, eu sei quem você é, como é que você vem falar de Deus agora?
você era uma pessoa pervertida, você era uma pessoa que fumava, você era uma pessoa drogada, você era uma pessoa que bebia, alcoólatra, e agora você vem falar de Jesus. Então o exército está pronto para atacar pedra em você, meu filho, para evitar que você dê frutos. Amém? Mas aí vem a resposta do que você, aonde você tem que se fortalecer. Em Cristo nosso Senhor. Evangelho de Lucas 12. Obrigado, hein, o computador? O computador acabou de apagar agora aqui. Tudo mais tudo. Dá um segundinho que ele já está acendendo aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus. Como se não bastasse. Muito bem. Liturgia diária. É simples, gente. Se você não tem tempo, muitas vezes, né? A gente arruma várias desculpas. Não tenho tempo de ler nada, não sei o que, não sei o que. Sintoniza um padre que fala do evangelho durante o dia para você. Você entendeu? É tudo de bom. Vamos lá. Evangelho. Tá aqui, Lucas 12, de 49 a 53. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Olha como ele é amor, hein? Presta atenção. Você que está com a vida meio desregrada assim, meio em cima do muro, meio do tipo, não sei se eu vou, se eu fico, né? Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Depois a gente entra nos detalhes, tá bom? Olha só, agora em versículo 51 de Lucas 12... Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Isso parece incrível, mas são palavras da salvação, gente. Glória a vós, Senhor. Quem tem ouvidos que ouça, que desperte a ação do Espírito Santo em você que está ouvindo o programa agora, nesse momento. Acorda, irmão. Acorda, levanta o devido valor às coisas de Deus. O seu foco não é o reino dos céus. E eu vou dar mais uma explicaçãozinha muito fácil de se entender. Eu estava falando em off com a Evenise hoje, na parte da tarde, de um irmão que chega na igreja, um irmão de grupo de oração, um irmão que é ali assíduo ao grupo de oração. Ele chega na igreja e ele pega o microfone e começa a esbravejar, ao invés de pregar a palavra que tem que ser pregada, começa a esbravejar que nenhum irmão viu a situação que ele estava passando, nenhum irmão foi dar conforto a ele, foi levar uma palavra amiga, uma ajuda financeira, uma ajuda pessoal de alimentos e tudo mais, você entendeu? E tem gente que ainda ficou com dó, tem gente que ainda aceitou como se fosse uma coisa normal. Eu ouvi essa pregação dessa pessoa e eu sei que tem gente que acha normal, porque a hora que eu contestei, é lógico, eu não fui atrapalhar por respeito, no lugar não era meu e o grupo de oração não era meu, era em outro lugar. Mas eu fui contestar com uma das pessoas, um casal, sei lá, nem lembro quantos tinha à volta ali, que aquilo não foi bem, não foi um negócio de Deus aquilo, gente. Porque em primeiro lugar, quando você está numa dificuldade, quando você está com qualquer problema que tenha, primeira coisa, volte-se a Deus. Não coloque o seu problema entre você e Deus. Apresente-se a Ele como você é, a sua realidade, porque Ele sabe quem você é. Ele te fez, Ele planejou a tua vida todinha, principalmente antes de estar no ventre da sua mãe. Então Ele planejou a nossa vida todinha.
Ele já escreveu no livro o nosso nome sobre nossa vida. Então nós temos que tirar aquela máscara fantasiosa, aquela coisa que nós achamos que nós somos, porque o mundo nos fala. Nós temos que nos esvaziarmos de tudo para nos apresentarmos diante de Deus. E aí sim, fala: Senhor, eu sei quem eu sou. Eu sei como eu fui criado. Eu sei das coisas que me influenciam, e por esse motivo eu caí em pecado ou caí em desgraça. Sabe, você tem que chegar na sinceridade com Ele, porque Ele sabe quem você é. Se você não consegue ser sincero com Deus, como é que você quer que Ele seja fiel a você? Como é que você quer que Ele deposite os talentos em você? Como é que quer que cure, liberte a sua vida? E eu tenho certeza, hoje eu tive uma prova também disso, um testemunho muito bacana, que eu me apresentei há 2 dias ao Senhor, das coisas que eu fiz, e falei: foi um erro meu, Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua colaboração, e que eu tenha forças para ter esse testemunho de fé em minha vida, além de testemunhar a fidelidade em Ti, que é valiosa demais, apresentar o reino dos céus a todos eles, e que podemos confiar em Ti. O Senhor tornou esse problema tão pequeno que em 2 dias foi resolvido. Só aumenta cada vez mais a minha confiança em Deus, pois eu aprendi a deixar o meu problema lá fora, pendurado lá na lixeira, e me apresentar diante de Deus como eu sou. Contar os meus problemas a Ele. Por que devo falar meus problemas a Deus? Se Ele é tão perfeito, onipotente, onipresente, Ele sabe. Sim, com certeza. Ele sabe. E sempre saberá. Mas tem uma coisa que muita gente se esquece. Ele não se mete na nossa vida. Ele respeita quem somos. E Ele respeita o livre-arbítrio que nós temos. Então, se nós usarmos a palavra de Deus para nos apresentarmos a Ele com sinceridade, Ele sabe que vai poder olhar para nós também da mesma forma, pois não estaremos mentindo. Como nós podemos ter certeza que Deus quer nos ouvir? Porque Ele nos deu a força da palavra. Então, nessa sinceridade, a partir do momento que nós clamamos a Ele, nós pedimos a Ele força, vitória, nós pedimos a Ele virtude, libertação, cura, sendo sincero e mostrando a Ele quem nós somos, Ele pode agir com a ação do Espírito Santo. Porque nesse exato momento, quando nós conseguirmos nos esvaziarmos da tranqueira que nós somos, desse tronco vazio vestido de príncipe, Ele vai poder agir com o Espírito Santo. Porque Deus, como eu ouvi uma pregação esses dias, não, foi do próprio padre que eu citei agora há pouco, que ele fez a pregação maravilhosa lá na igreja Nossa Senhora das Dores, lá em Itajubá, cidade onde eu estou sempre indo lá. E lá tem a adoração perpétua também. Mas voltando, o que ele falou? Para que Deus a gente reza para um Deus de plástico? Ou a gente se fantasia diante dele para enganar a Deus? Então, no momento em que nós estamos passando pelo deserto das grandes necessidades, há uma necessidade muito maior de nos despojarmos do que nós somos, nos apresentarmos vazios, para que Deus possa preencher com seu Espírito Santo. E Ele realiza. Eu sou testemunha viva disso. Eu tenho testemunhos guardados, as 7 chaves no meu computador, nos meus cadernos, nas minhas anotações, para que o mundo não corrompa, para que o mundo não venha corroer
Mas no momento adequado eu abro esses livros e mostro cada testemunho aonde Deus tocou na minha vida e me transformou. E eu tenho certeza, Deus é fiel. E Deus é amor, mas não é esse amor baratinho que se vende por aí, um Cristo sem a cruz, um Cristo curandeiro. É um Cristo que realmente mostrou. E vocês ouviram a palavra dele agora há pouco. Eu vim para causar divisão. Então por que existe ainda até hoje divisão em nossa igreja? Existe divisão em nossa família, que somos células da igreja. Por que existe tanta divisão? Porque nós ainda não nos conscientizamos do segundo mandamento. Amar ao próximo como eu vos amo. A partir do momento que nós tomarmos essa consciência, e eu brinquei, há muitos anos eu lembro que eu brinquei aqui no programa, que Paulo mesmo diz que só deveria existir 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu ser e tudo mais, e ao próximo como a ti mesmo. Bastaria para o mundo ser igualitário. Não esse mundo aí que existe por aí, que tem partidos por aí pregando o paraíso aqui na terra, né? Não é esse daí não. É um mundo onde todos nós vamos ter a mesma compreensão, a mesma força, o mesmo poder que Deus nos dá de combater o mal na mesma quantidade. E seremos iguais perante uns aos outros. Não é esse marxismo cultural, essa enculturação, essas coisas gnósticas que existem por aí, essa baboseirada, esse poder do ser humano, não é isso. E eu sempre brinquei, eu lembro que existe, nossa, quer ver? Para mim, Paulo diz 2, mas para mim, que nós somos mais humanos, nós não somos apóstolos, né? Nós somos humanos buscando a Deus, deveria existir 4 só. 4 mandamentos que resolveriam o problema de qualquer guerra, de qualquer coisa no mundo. E nós viveríamos realmente, nós não viveríamos o paraíso aqui na terra, mas nós daríamos início ao paraíso celeste aqui na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas, como o próprio apóstolo Paulo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso são leis de Deus, mas Paulo reforçou isso. E eu reforço. Abandona-te a ti mesmo. Despoja-te de ti mesmo, seria o 3º mandamento. E o 4º, que é o que vai deixar muita gente metida a trigo virar joio. Pega a tua cruz e siga-me. São 4 mandamentos que o mundo transformaria completamente. Completamente. Mas nós já paramos para analisar o mundo, como é que ele é? Desde quando o mundo foi mundo, com pessoas, com seres, vamos dizer, humanos, né? Para a gente poder distinguir um pouco a conversa. Um mundo que sempre caminhou em meio a conflitos, a guerras, a submissões, um querendo ser mais poderoso que o outro, a conquistas atrás de conquistas. Basta olhar Alexandre o Grande, basta olhar Gengis Khan, um dos maiores conquistadores do mundo. Basta olhar tantos metidos a conquistadores por aí, Napoleão e tudo mais. Então, quando nós pregamos uma igreja santa, única, apostólica, as pessoas torcem o nariz, porque há dentro de nós a vontade de guerrearmos, a vontade de termos mais, sermos poderosos. Existem os 7 pecados capitais, do quais nós não conseguimos nos desvencilhar se não for pela graça de Deus. Mas tem aquelas pessoas que não se importam,
que elas buscam o poder pessoal, elas buscam ser o centro do universo. Ela foi criada e depois o universo foi criado em volta delas. Existem aquelas pessoas que querem ser a última bolacha do pacote. E mal elas sabem que a que mais é amassada, a mais quebrada, a mais ralada, que muitas vezes vai pro lixo. Então existem pessoas que ainda estão com aquele sentido neandertal, de conquista, de guerras, de posse. E pior ainda agora, pessoas que estão com o mesmo sentido e ainda se usando da força da palavra de Deus. E quem se sucumbe a tudo isso? Aquele irmãozinho que acha que vai na igreja e é o suficiente. Aquele irmãozinho que bate o ponto todo domingo na igreja e acha que já está fazendo a parte dele. Mas ele esquece que ele abre brecha quando ele deixa de ir à igreja porque tem convidados em casa. Ele deixa de ir à igreja no domingo, que é o dia do Senhor, para ir no sábado sem motivo nenhum. Porque no sábado devemos nos usar, sim, da Santa Missa após as 18 horas, que é válida para o domingo, mas quando há uma necessidade urgente. Uma necessidade de urgência. Um motivo de força maior. Olha, realmente domingo eu não posso ir, porque eu tenho um exame, eu tenho um problema, eu tenho não sei o que não dá para ir. Então a gente vai. Mas não. Tem gente que corre no sábado à tarde, na missa das 18 horas, porque quer fazer um churrascão e encher o fiofó de pinga. No domingo. Fica azarando, falando palavrão, fumando, bebendo, se drogando. E depois, por que Deus não me ouve? Por que Deus não me atende? Por que a graça não acontece? Nós mesmos que muitas vezes não rezamos uma Ave Maria, em ação de graças por estarmos indo à Santa Missa, nos encontrarmos com Cristo nosso Senhor, transubstanciado a todos nós. Desconhecemos o poder da Eucaristia em nossas vidas. Desconhecemos o poder do sangue redentor a nós. Gente do céu, quantos erros bestas que a gente comete e abrimos brechas e mais brechas. Isso sem falar naquilo que eu toco sempre, né? Horóscopo, cartomancia, mapa astral, pelo amor de Deus. Gente que muda o nome de batismo. A sua mãe e seu pai foram inspiradas por Deus a colocar um nome em você para o batismo. E você, por uma questão dessas coisas de numerologia, essas tranqueiradas toda, você coloca uma letra a mais, tira uma letra, você inverte, põe de ponta cabeça, acrescenta um Y, um W, um X e acha que a sua vida vai ser perfeita. Vou contar um segredo para você. Vai sim. Dá tudo certo. Pode confiar. Porque quem vai produzir tudo isso para você é o diabo. É o encardido. Pode confiar nele. Você vai ficar amarrado com ele pro resto da tua vida. Se não se usar dos sacramentos da Santa Igreja. Se não se usar da penitência, da oração profunda, de realmente buscar a Deus. Agora, por que vai dar certo se Deus é poderoso? Porque você primeiramente se desviou do caminho. E quando a gente se desvia do caminho, a gente se afasta de Deus e fica mais suscetível às sugestões do inimigo. E outra, ele te dá algo porque ele quer algo. Não é que nem Deus, em que a gente tem que se doar a ele para fazer parte da Jerusalém celeste. Aqui não, aqui o inimigo ele te dá algo porque ele quer tirar algo de você. A coisa mais importante do mundo é a sua alma. Então presta atenção nisso.
Como eu já falei e falo muitas vezes, eu vou colocar uma planta na porta da minha casa, sei lá, comigo ninguém pode, eu vou pôr pimenta na janela, planta de pimenta na janela, e dá certo, é lógico que dá certo, porque o inimigo tá te rodeando. Você abriu uma brecha para ele entrar na sua casa, na sua vida, e ele vai fazer de tudo para que dê certo. É lógico. Mas a partir do momento em que você cair nas redes, em que você abrir a brecha, aí que ele entrar, meu filho, é muita luta espiritual. É muita luta espiritual, e eu vou dizer uma coisa para todos nós. Eu sempre falo, às vezes eu falo você, mas subentende-se que eu sou o primeiro a ouvir. A minha boca é a mais próxima dos meus ouvidos. Eu sou o primeiro a ouvir e serve para mim também, para não esquecer e para me alertar sempre. Ele vai tirar de você as coisas, mas para que você fique sempre dependente. É como uma droga, um vício, que você sempre procura algo mais. E se não dá certo, ele vai sugestionando. Aproveita que você já enfiou o pé na lama, por conta desse motivo de superstição, coloca o pé na lama de novo, olhando o horóscopo. Aproveita, dobra os joelhos na lama, procurando cartomantes. Aproveita, coloca metade do seu corpo afundado na lama, buscando por astrologia, tarô, todas aquelas coisas, aqueles incensos que se coloca, e Hare Krishna e o que for. Vai se afundando. A hora que você chegar e não tiver mais saída, aí sinto muito, porque o próprio Cristo, através da palavra de Deus, já disse: existem certas pessoas que não adianta nem rezar mais por elas. Essa é a realidade do cristão, gente. Essa é a nossa realidade. Dá um segundinho para mim. Eu gostaria que você meditasse, sim. Meditasse em tudo isso que já foi falado, para que a gente possa depois entrar com a liturgia agora do 20º do tempo comum, né? Nós estamos na 20ª semana do tempo comum, nesta quinta-feira, tá bom? Então fique com Maria Santíssima nesse momento, o programa O Canto da Paz. Eu, Cláudio José e Evenise Beluso com vocês. A Evenise está lá intercedendo pelo programa, por mim, por ela, por todos nós. E eu peço que você, meu irmão, faça uma coisa que eu vou falar para mim. Cláudio, cria vergonha na cara e seja mais fiel a Deus. Tá bom? Vamos lá. Muito bem, voltamos, programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo, Brasil. Deixa eu aproveitar e dizer a vocês, povo de Caieiras e região, que está sintonizado aqui na Rádio Onda FM nesse momento, no programa O Canto da Paz, eu, Cláudio José. E também para você que está aí pelo Brasil, que de repente dia 24 de setembro você pode estar dando uma voltinha aqui perto da gente. Encosta aqui na comunidade de Nova Caieiras, que nós teremos a festa da primavera, a terceira festa da primavera aqui, com show de prêmios e uma praça de alimentação maravilhosa. É tudo de bom, gente. Um pessoal muito bacana, acolhedor, que com certeza de coração fará o melhor para que você se sinta muito mais do que na sua própria casa. Você se sinta no reino de Deus, reunidos com fé, reunidos com amor e com uma diversão saudável para toda a família. Amém, povo de Deus? Dia 24, a partir das 18 horas, 24 de setembro. Não vai me aparecer dia 24 de agosto aqui não, hein, meu filho? Deixa eu, inclusive, para alimentar a brincadeira, dia 24 de agosto é numa quarta-feira. Você não vai encontrar ninguém lá.
Só vai encontrar a igreja vazia. Aproveita, faça o sinal da cruz, reza uma Ave Maria e vai embora. Certo, meu irmão? Então é isso aí, dia 24 de setembro, terceira festa da primavera, a partir das 18 horas. Show de prêmios, prêmios maravilhosos. Por aqueles que já conhecem, sabem a qualidade dos prêmios que nós fazemos nas rodadas. Tem também uma praça de alimentação que é espetacular. Muito bem, voltamos com o programa O Canto da Paz aqui pela Rádio Onda FM 87,5. Para a gente não perdermos o caminhar das coisas, estamos aqui em Mateus 22, de 1 a 14. Mateus 22, de 1 a 14. Vamos ao evangelho de hoje. Gente, o tempo é curtíssimo, tá bom? Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tá chegando agora, programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5, Caieiras, São Paulo. Quer ligar aqui? Fazer contato conosco? 11 444208 44 é o telefone da rádio e é o zap também, hein? 11 44420844, não erre. 11 44420844. Muito bem, vamos ao evangelho de hoje, que nós temos muito o que fazer aqui. Bom, dado o devido puxão nas orelhas nossas, inclusive e muito forte, o evangelho de domingo. Meu Deus, o evangelho de Lucas domingo realmente é para chacoalhar o fulano, para fazer como os apóstolos disseram, né? E para onde nós vamos? Quem é que pode ser salvo desse jeito, Senhor? Realmente, se nós não nos conscientizarmos da necessidade de darmos um basta em nossas vidas, a começar parando com tudo e buscando os sacramentos da igreja com fidelidade, a confiança em Deus, se nós não buscarmos a ajuda do Espírito Santo, nos mostrando vazios das tranqueiradas que nós somos, de tudo aquilo que nós carregamos do mundo como se fossem verdades e
riquezas em nossas vidas, se nós não nos apresentarmos nu diante de Deus para dizer: Senhor, eis-me aqui do jeito que eu sou, essa tranqueira que eu sou, essa coisa que o Senhor criou, mas que eu por muitas e muitas vezes distorci, estraguei, amassei e praticamente joguei no lixo. Eis-me aqui, Senhor. Para que ele possa, com muito amor, como ele fez com aquele jovem rico, ele olhou para aquele jovem e o amou. Presta atenção, esse amor não é aquele amor de conivência com o pecador. Não é aquele amor que a pessoa fala: eu sou assim e eu sei que Deus me aceita do jeito que eu sou, eu rezo em casa, eu não preciso ir à igreja, e sabe aquelas coisas. Não. Ele o amou porque sabia que aquele jovem conhecia as leis de Deus, sabia do que Deus fez por todos nós, enviando o seu filho, sabia quem Cristo era lá naquele momento. Você entendeu? Mas ele não foi capaz de fazer algo a mais. Não foi capaz de se mostrar como ele é. Ter aquele encontro pessoal com Cristo e dizer: Senhor, eis-me aqui. Não daquela maneira, como eu sempre falo, né? Não daquela maneira desmerecendo a criação de Deus. Eu sou um pobre coitado, eu não presto, eu não valho nada, eu não mereço, sabe? Não é isso não. Deus fez uma criatura perfeita. Perfeita. Então nós temos que nos apresentar realmente conscientes do que nós estragamos, que foi a própria produção de Deus. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então é assim que nós temos que nos apresentar a Ele. E apresentar o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu para cuidar, que é esse corpo, que é o templo do Espírito Santo. Amém? Então vamos ao Evangelho de hoje, porque eu citei uma coisinha aqui, que muitos se usam desse argumento, né? Deus está em todo lugar e eu rezo em casa. Muito bem, o diabo está lá rezando com você também, viu, filho? Se você não aprender a ser igreja, ou seja, como eu sempre digo, né? Nós, o você é nós, tá? Se nós não aprendermos a ser igreja, o inimigo de Deus encardido vai deitar e rolar, porque a cada passo que a gente der, a gente volta 2 para trás. Sem dizer as sugestões que parecem ser todas de Deus, mas que na verdade é o inimigo seduzindo dentro de uma verdade transformada, dentro de uma verdade sugestionada, dentro de uma verdade cheia de possibilidades, mas a verdade verdadeira não é. Amém? Deu para entender, né? Então vamos lá. Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas. Parábolas é porque não há um jeito de nós entendermos de outra forma. Por isso que há em parábolas. Porque quando ele falava do reino de Deus, explicava tudo direitinho, aquela turma toda, para não falar uma outra coisa, ficava com aquelas coisas na cabeça. Esse daí é um blasfemo, esse daí está contra as leis de Deus, e não sei o que lá, e fica falando que ele é o filho de Deus e é mentira, sabe? Então a pessoa ouve por um lado e sai pelo outro. Eu poderia até arriscar dizer que hoje, na modernidade, nós vamos à Santa Missa, o padre fica falando a homilia, seja o diácono ou até mesmo o ministro da palavra, ele fica discernindo a homilia, e a pessoa fica pensando: poxa, tá demorando, eu tenho que voltar logo que eu tenho que assistir o jogo, eu tenho que voltar logo que tem gente me esperando, eu tenho que voltar logo por uma série de motivos. Entendeu como é que é? É a mesma coisa. Então não tem como aprender. Então ele fala em parábolas porque aí fica mais marcante a ideia e a verdade de como é e de como as coisas caminham por Deus.
E ele falou aqui em parábolas aos sumos sacerdotes e anciãos do povo. Aqueles anciãos que o povo dava uma credibilidade tremenda pela vivência, pelo conhecimento e blá blá blá, né? Dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados chamar os convidados para a festa, mas eles não quiseram vir. Muito bem. O reino dos céus é como a história que o rei preparou a festa do casamento do seu filho. Aqui nós claramente vemos Deus preparando a festa de casamento de Cristo com a igreja. As bodas, com as bodas. A igreja é a noiva de Cristo. Por isso que eu falei, né? Cuidado com esse rezo em casa. E sabe por que eu falo muito isso? Porque quando Cristo chegou a Pedro e falou: tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei quem? A sua casa para você rezar? A minha casa para mim rezar? O grupo de oração? Aquele que não deixa eu participar da missa porque eu acho que o grupo de oração é melhor do que a missa? Ou qualquer outro motivo que seja, ele falou isso? Não, ele falou sobre esta pedra, pedra de Pedro, edificarei a minha igreja. Então dá para entender a princípio de tudo, confirmando o papado de Pedro, a cátedra de Pedro, mas também confirmando que ele é o primeiro da igreja de Cristo. Eu estou falando assim pausadamente para que entre realmente na cabeça da gente. Nós temos que ter essa consciência, porque lá nas bodas de Caná, quando Cristo transformou a água em vinho, basicamente ele mostrou que a água do batismo só é válida quando é transformada em vinho, e ele é o que detém o poder de transformar em vinho, de fazer uma nova igreja, que as leis que eram as leis da água, as leis comuns do mundo, cairiam por terra e ele seria a nova e eterna aliança com Deus. E por isso que foi escolhido um casamento para que ele realizasse isso. Isso é muito profundo e que vai levar um tempo danado para explicar. Mas eu poderia trazer no programa que vem a respeito disso, sobre as bodas de Caná. Espero em Deus que o Espírito Santo de Deus não permita que eu esqueça sobre isso. E eu faço realmente, eu trago sobre essa questão da transformação da água em vinho. É lógico, foi um milagre maravilhoso. Então, quer dizer, eu dei um resumão aqui, gente, mas dá para ter uma ideia. E Deus mandou chamar os convidados. Quem eram os convidados? Aqueles perneta daquela época lá. Não foi? E que depois não quiseram. E que faziam a todo momento aquelas orações israelitas, praguejando o seu caminhar, atravessando o deserto, querendo voltar para a escravidão, querendo voltar ao que eles eram. Eles não quiseram vir. Então o rei mandou, no versículo 4, outros empregados dizendo: dizei aos convidados. Olha só, mandou outros empregados. Quem são esses outros empregados? Os profetas, os apóstolos. Mandou dizer a todos: já preparei o banquete, bois, animais cevados, abatidos, está tudo pronto. Venham para a festa. Judeus, israelitas, venham para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios, o outro arrumou desculpa que tinha visita em casa, o outro arrumou outra desculpa que estava com o pé doendo, e outro arrumou não sei o que e ninguém foi. E tem aqueles que ele diz aqui que naquele tempo ainda bateram nos empregados, naqueles que anunciavam o reino de Deus,
e os mataram. Quantos e quantos foram martirizados? Quantos e quantos cristãos foram para o martírio? Muito bem, tá dando para entender, né, gente? Ó, o telefone tá aqui, 11 44 42 0844. Eu, Cláudio José, programa Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo. Cláudio, não passa vergonha não, filho. Bati o braço de novo aqui, desliguei tudo, mas tudo, só que eu consegui recuperar rapidinho. Então, aconteceu isso. Aí no versículo 7 nós temos uma ideia que já vai ampliando a nossa mente. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar as cidades deles. Quem são os assassinos que a cidade foi incendiada? A começar por Sodoma e Gomorra. Vocês estão conseguindo sintonizar, gente? E quem são aqueles que hoje matam aos empregados? Tá aí fora. Basta olhar agora na Nicarágua, Colômbia, Venezuela, Argentina. Quantos lugares estão perseguindo a Santa Igreja de Cristo Nosso Senhor? Quantos e quantos lugares? Mas para colocar panos quentes sobre tudo isso, o que eles colocam? Aquele negócio da tolerância religiosa. Isso quando acontece com a seita deles. Eles vêm falando de tolerância religiosa. Mas a verdade, a igreja de Cristo, eles não falam nada, eles se omitem. Eles ficam calados. Muito bem, mas não vamos entrar em detalhes, vamos falar no geral. Em geral, o que acontece? Quantos e quantos de nós também não matamos a igreja com os nossos achismos, egoísmos e principalmente paganismos? Ministros da Santa Igreja perdidos aí com coisas de pagãos, com seitas, com ideologias de seitas, trazendo para dentro da igreja, matando a igreja, matando os irmãos, contaminando a todos. Sacerdotes que se enfraqueceram nesse primeiro encontro de amor que eles foram convidados a servir. Quantos e quantos sacerdotes querendo ver igrejas cheias de pessoas vazias, aplaudindo showzinhos, comícios dentro da igreja. Quantos e quantos sacerdotes estão com medo de proclamar a palavra de Deus para não serem martirizados? Quantos e quantos irmãos, quantos papas passaram pela igreja que não têm a coragem de dizer que isso, aquilo é errado? Em nome de Cristo nosso Senhor, vocês vão para o inferno. Quantos e quantos? Vocês observaram que hoje tudo está meio light na nossa Santa Igreja? Que não se prega mais a existência do inferno e nem mais do seu dono, seu proprietário. Por quê? Porque é um Cristo sem a cruz, um Cristo light, um Cristo curandeiro, um Cristo que mede forças com curandeirismo. E se não der certo, as pessoas vão buscar o inimigo de Deus, que é o dono de tudo a bagaça lá de baixo, para ser curado. E é lógico que vai ser curado sim, porque a pessoa está perdida na fé. Porque não tivemos um sacerdote, nós não tivemos um sacerdote que sentasse naquela cadeira de Pedro e falasse: é assim que tem que ser. Excomungasse quem precisasse excomungar. Está todo mundo fazendo como se fosse o quintal da sua própria casa. Para não dizer uma palavra, né? Casa da Maria, sabe como é aquela palavra lá? Exatamente. Quantos e quantos, e outra, hein? A gente que quer seguir a palavra, a verdade, não é o pessoal lá fora.
que estão nos botecos, estão nos prostíbulos, estão em qualquer outro lugar que não seja igreja. Não são eles que estão apedrejando a gente que prega realmente a verdade, a palavra de Deus. São os próprios irmãos que estão dentro da igreja ainda dizendo que nós somos mentirosos, que não é assim, não é desse jeito. Você pode ser mais maleável, porque o mundo mudou, a palavra de Deus já é velha. Deus é uma pessoa opressora, então nós temos que ser amiguinhos. Eles lançam um falso ecumenismo que mata a palavra de Deus e tenta matar a Santa Igreja. E esse falso ecumenismo não é chegar ali, quer dizer, esse ecumenismo que deveria ser pregado dessa forma, como eu vou falar para vocês. Vocês podem ser o que quiserem, mas a partir da porta da igreja para dentro, despoja-te de ti mesmo, pegue a tua cruz e siga quem está lá no sacrário. Esse é o ecumenismo. Então você pode ser de qualquer seita, de qualquer religião, de qualquer coisa. Você entendeu? Mas da porta para dentro é a palavra de Deus que prevalece, e a palavra de Deus diz claramente: eis o meu corpo, eis o meu sangue que será entregue por vós. E apresentou a Eucaristia não como substituto, mas sim como o próprio corpo de Cristo, porque ele precisava ter algo que perseverasse por séculos e séculos dentro da sua própria igreja, para nos alimentarmos, para nos curarmos, para nos beneficiarmos do que há de melhor, que é o reino dos céus, através do corpo e o sangue de Cristo. Então não é uma bolachinha qualquer, não é um suquinho de uva que eu vejo sendo distribuído na televisão e as pessoas estão lá adorando o encardido e ainda se comprometendo porque querem empresas, querem ganhar dinheiro, querem entregar suas vidas a troca de moedas, como Judas fez. Judas passou o tempo todo com Cristo e não entendeu nada, porque a cabeça dele, cada vez que ele ouvia as palavras de Deus, estava viajando, estava alucinado, estava permitindo que o inimigo de Deus criasse um outro Cristo, um Barrabás. Mas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana existe um corpo transubstanciado que se chama Eucaristia. E Cristo disse: fazei isto em memória de mim. Ou seja, você pode ser quem você acha que você é. Nós podemos ser quem nós achamos o que quisermos ser. Mas a partir do momento que nós entrarmos para dentro, para a porta adentro, existem aquelas 4 regrinhas que eu já falei. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu amor, com toda a sua força, com toda a sua vontade. Segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Senão até mesmo o Pai Nosso que a gente reza está obsoleto, pode jogar no lixo, não presta para nada. Porque lá diz: perdoai os nossos pecados, Senhor. Nessa hora a gente lembra: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse a gente esquece, porque o mundo nos faz esquecer. Terceiro, despoja-te de ti mesmo, esvazia-te de ti mesmo, esqueça quem você era. A partir do momento que você pôs o pé para dentro da igreja, você é uma pessoa nova, e será uma pessoa nova se realmente creres. Por quê? Porque quando você disser eu creio, Cristo vai mostrar: ali está a tua cruz, segue-me. Deu para entender? Deu para entender isso? É simples, gente, pelo amor de Deus. Não precisa de parábolas para falar um negócio desse. Ah, mas onde está escrito isso? Tá lá, ó. Quer ver? Eu vou falar onde está escrito isso. Na Bíblia, hein? Na Bíblia. Tá aqui. Peguei a capa. Abri a capa. Tá escrito Bíblia Sagrada, editora tal. E aí começa Gênesis, primeiro capítulo.
E aí, onde é que termina? Tá aqui, Apocalipse. Última folhinha da página da Bíblia. Antes de entrar naqueles negócios todos lá e tal, tudo mais. Deu para entender onde está escrito? Então, se você começa a dar desculpa, se a gente começa a dar desculpa, eu não tenho tempo de ouvir a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que está no seu carro ouvindo músicas seculares, aquelas músicas onde fica falando de pecados e mais pecados. Não que eu seja contra, não, gente. Nós temos o livre-arbítrio de ouvir o que a gente bem entende, só que a gente tem que entender a realidade. A graça não vai acontecer se a gente continuar ouvindo esses besteróis. Se a gente começar a ficar se vendo, como eu disse no começo do programa, se o nosso coração se sentir confortável em ouvir uma música de traição e a gente se sentir bem, porque fui traído, ou porque o meu casamento não deu certo, ou porque eu tô casado, amo a mulher do outro. Você entendeu isso? Não tem como a graça dar certo. Não tem como a graça dar certo. Muito bem. Vamos lá. Estamos quase terminando, gente. Acabando com a nossa vida velha e começando uma vida nova. Em seguida o rei disse aos empregados: a festa do casamento está pronta, mas os convidados, olha só, hein? Olha esse Deus de amor que todo mundo prega por aí. Mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Ou seja, todo mundo. Sabe aquela barca de Pedro, em que Pedro lançou a rede depois de estar cansado e tudo mais, aquela coisa, e encheu a rede de peixe de tudo quanto é tipo? Exatamente. Venham todos que Deus abriu o coração para todos. Deus acolhe a todos, indistintamente. Mas, então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos que encontraram, os maus e bons. Deus não faz distinção de ninguém. Se ele fizesse distinção de alguma coisa, se ele não visse quem é você, quem sou eu, quem é qualquer um por dentro primeiro, porque é assim que nós fomos criados, Deus olhando para dentro de nós, ele não convidaria São Marcos, São Pedro, São Paulo, ninguém para ser apóstolo, e nem os discípulos, e depois nem os papas, e depois nem os cardeais, os bispos, os sacerdotes, e nós servos, o último do último da fila, que sou eu. Ele não teria me chamado aqui, não. Se ele olhasse por fora daquilo que eu acho que eu sou, ele nunca me chamaria. Eu sou um tronco oco, bem vestido, então eu pareço um príncipe. É isso aí. Deu para entender isso? Mas nós fomos chamados, os bons e os maus, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Olha que maravilha. Mas, outra vez, quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Quem é esse que entrou sem o traje de festa? Nós já falamos desde o começo do programa. Desde o começo do programa. E vai ser eternizado isso que eu vou falar. O homem que não está em traje de festa é aquele que não assumiu a realidade daquilo que eu falei quando colocares o pé para dentro da igreja. Revesti-vos de festa, almejai o reino de Deus, purificai as vossas vestes com o sangue do Cordeiro, alvejai as vossas vestes com o sangue do Cordeiro, ou seja, transforma o seu achismo, transforma
o seu egoísmo e tudo mais que você tem, transforma isso em algo que você possa colocar debaixo do altar. Apresente-se vazio para Deus, para que Ele possa te preencher do Espírito Santo, e comece a lutar para que tenha a virtude da fé. Por que eu falei transforma todas as nossas tranqueiradas? Porque veja bem, Deus é tão perfeito que Ele nos permite usarmos dos nossos defeitos, das nossas mazelas, dos nossos pecados, de todas as tranqueiradas nossas, que nós nos confessamos através do sacramento da igreja. Nós nos confessamos e usamos isso como uma escada para subir aos céus. Ou seja, tudo isso se transforme em testemunho de fé, em testemunho da palavra de Deus, que nos faça crescer espiritualmente para que a gente possa atingir o reino de Deus. Mas aquele não. Aquele que está ali no versículo 11, 12, aquele não estava vestido de trajes. Por quê? Porque até agora não se despojou, ele está dentro da igreja, olha lá. O homem estava ali, ele observou um homem que não estava usando o traje de festa e perguntou ainda: como entrastes aqui na minha igreja? Como você entrou aqui, se você não está vestido com roupa de festa? Quem te colocou aqui? Por que é que você não assumiu Deus Todo-Poderoso e Eterno como o Deus único e Senhor nosso? Cristo nosso Senhor, Maria Santíssima Intercessora com toda a milícia celeste. Por que você não assumiu? Por que você não se vestiu e aceitou o corpo eucarístico de Cristo nosso Senhor, transubstanciado a todos nós? Por que você não colocou a roupa de festa, se despojando das tranqueiradas da sua vida, para servir ao único Deus, para ser fiel ao único Deus? Por que você mistura as coisas da vida com as coisas de Deus, achando que está certo, ainda contamina o irmão? E aí, ele não responde. Ele não tem argumento. Então o rei disse aos que serviam: agora presta atenção, qual que é o caminho de todos aqueles que não assumirem a verdade da Santa Igreja? Amarrai os pés e mãos desse homem e jogai-o fora. Aonde? Na escuridão. O que é escuridão, gente? O que subentende-se como escuridão? O próprio inferno. Uma coisa sem luz, uma coisa sem Deus. Esse é o Deus de amor que o mundo prega, que todo mundo acha que devemos aceitar. Eu sou pecador, meu irmão, mas você tem que aceitar como eu sou. Sim, Cristo aceita o pecador, sim, mas não aceita o pecado da gente. Por isso que nós temos que nos vestir com a roupa de festa, a roupa onde a igreja, como esposa, estará jubilosa, perfeita para todos aqueles que acreditam e confiam em Deus, para todos aqueles virtuosos de fé, para todos aqueles que buscam a Cristo e têm o seu primeiro encontro, para aqueles que acreditam na Eucaristia. Agora, para os outros, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos serão chamados. A igreja vai estar cheia, acabei de falar agora, vai estar cheia com um sacerdote que quer ver a igreja cheia de gente para aplaudir showzinhos, showmícios, comícios, ministério de danças, secularismo dentro da igreja, tudo, e um Cristo sem a cruz, porque é um sacerdote que vai passar a mão na cabeça de todos e falando assim: nós temos que respeitar a opinião dos outros dentro da igreja. Temos que respeitar nada. Se a opinião não for a mesma que a palavra de Deus para o seu irmão, você não respeita, porque você estará assumindo o pecado dele.
Você respeita sim o seu irmão como pecador, assim como eles me respeitam como pecador. Mas a partir do momento que a palavra diz faça isso, faça. Seja isso, seja. Porque aquele jovem perguntou: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para participar do reino dos céus? Está aqui. Está aqui. Vista-se com a roupa de festa. Ou seja, você deixa de fazer e começa a ser. Começa a ser santo. Começa a ser para o seu irmão motivos, não motivos de condenação. Poderia até ser, porque ou ele te acompanha, vendo que você está na fé, ou ele desiste, mas motivos para acreditar em Deus pelos seus testemunhos. E também para alguns, como o próprio Evangelho diz aqui no 13, amarrai os seus pés e mãos e joguem-o para fora na escuridão. Nós vamos sofrer pela virtude de fé? Sim, com certeza. Mas nós deveremos ser motivos de condenação para o nosso irmão dentro da igreja, esse que fica aplaudindo qualquer showzinho dentro da igreja, esse que fica achando que a igreja tem que olhar para os problemas dela e não ela se despojar dos problemas e se apresentar a Cristo como ela foi criada, para que Cristo pudesse realizar o milagre em sua vida. Tá mais do que claro, gente. Tá mais do que claro tudo isso. Amém, gente? Vou dar um segundinho aqui que daqui a pouco a gente vai. Nós vamos para as orações finais. Muito bem, meus amigos, vocês sabem que todos os dias, deixa eu ajustar aqui um pouquinho aqui, todos os dias que eu faço o programa O Canto da Paz, eu sempre tiro uma palavra para todos nós. E Deus não foi diferente desta forma, pois Ele está presente, pois eu sei que aonde existe dois ou mais em seu nome, Ele estará em nosso meio. Apesar de eu estar sozinho hoje aqui no estúdio, eu conto com a presença de todos vocês e eu sei que Ele está no meio de nós. E a palavra que nos foi dada está em Jeremias 35. Jeremias 35, e vem realmente em favor de tudo isso que foi dito. Olha, gente, que Deus maravilhoso nos alertando e nos educando para um bom caminhar em nossas vidas. Só que veja bem, esse capítulo 35, ele é extenso, mas eu vou fazer um resumo enorme. Diz sobre a fidelidade dos recabitas, porque a palavra do Senhor, dirigida a Jeremias no tempo de Joaquim, filho de Josias, foi buscar uma família dos recabitas para falar com eles e os conduziu para as salas do templo, oferecendo-lhes vinho para beber. Olha só, dentro do templo, oferecendo-lhe vinho para beber. E eles recusaram. Eles não quiseram beber do vinho do Senhor. E ele diz aqui: jamais bebereis vinho, vós e vossos filhos, porque o avô dele disse para eles: não bebereis vinho, vós e vossos filhos, não construirei casas, não semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas. Então eles foram fiéis às coisas que lhes foram dadas através dos seus avós, dos seus antepassados. Eles não quiseram renovar o seu caminhar através do vinho do Senhor dentro do templo. E aí vocês sabem, eu vou resumir aqui, tá bom? No versículo 17, porque aí Deus contesta ainda Jeremias, né? Ele questiona Jeremias, como eles não vão se usar do vinho que eu ofereci a eles e tudo mais. E aqui diz no versículo 17, presta bem atenção que isso daí vai fechar para todos nós algo em nosso coração que vai fazer brotar a força do Espírito Santo em nós. Eis porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel:
Vou lançar sobre Judá e os habitantes de Jerusalém os flagelos de que os ameacei, porquanto lhes falei e não me escutaram, e quando os chamei e não me responderam. Deu para entender, gente? Deus está sempre conosco em todas as formas. Na minha palavra, com a graça de Deus, eu sendo um canal da graça de Deus, você sendo um canal da graça de Deus, se deixando iluminar pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus que é proclamada aqui, iluminando a todos os seus, quer dizer, Deus ele convida a todos nós a todo instante para nos transformarmos. Então eu peço em Deus que Ele seja misericordioso por todos nós, para que nós possamos, nesse momento, adentrar ao templo do Senhor, mesmo que seja somente por mente, pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. Imagine-se entrando dentro do templo do Senhor. Imagine-se vestido com roupas de festa, porque a sua vida será nova, será jubilosa, será uma vida de virtude, de luta, de fé, será uma vida de transformação. Então imagine-se entrando no templo do Senhor e se encontrando com Cristo transubstanciado, comungando esse corpo e sangue de nosso Senhor, sentindo participar da sua vida, sentirmos participar de sua vida, transformar a sua vida, te auxiliando a se despojar da sua vida. Imagine-se entrando dentro do templo, pegando tudo aquilo que você acha que é sua riqueza, que aquilo lhe vale alguma coisa, acima de Deus, mais importante que Deus, deixando na porta para o lado de fora, apresentando-se ao Senhor nu, como Ele te criou, como Ele te fez. Imagine-se fazendo isso. Que Deus Todo-Poderoso e Eterno nos conceda essa alegria de todos os dias entrarmos no templo e participarmos dessa festa, Senhor. Que nos transforme o seu amor, que nos cure, que nos liberte nesse momento para sempre. Que possamos ser luz para o mundo e sal da terra. Amém? Meus amigos, até quinta-feira que vem, com a graça de Deus, fique com Deus e que Ele possa nos abençoar, nos reconciliar em Cristo nosso Senhor, através de Cristo nosso Senhor, a nossa vida nele. Estejamos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.